Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Muito bom, que você está conosco. Sou Ricardo Vilela, ancião aqui da Igreja Adventista do Lago Sul, e é um prazer, mais uma vez, estarmos juntos nessa jornada que já começou para entendermos com mais profundidade o amor e a justiça de Deus. E você já sabe, se você ainda não é inscrito no canal, vai ter um pedido aqui. Já se inscreve, porque você, se está aqui, você já sabe que o nosso conteúdo é bom, é relevante, é espiritual. Então você se inscreve e ativa as notificações, porque sempre que entrar um conteúdo novo, e os nossos conteúdos são semanais, você vai sendo notificado para estarmos cada vez mais próximos. E agora eu queria deixar um recado importante. Talvez você esteja nos assistindo em um canal alternativo. Nós tivemos um problema técnico aqui no nosso canal, me parece que foi hackeado, enfim, nós estamos já em busca da solução desse problema. Talvez o canal já esteja voltando, mas no momento da gravação nós estamos realmente com esse problema, e por isso eu queria agradecer o pessoal do canal Os Incríveis da Bíblia, que cedeu o espaço para que a gente pudesse levar esse conteúdo, colocar os conteúdos dentro do canal. Então, mas de todo modo, por conta desse detalhe, eu já vou fazer um pedido mais especiais. Para quem já me acompanha, já nos acompanha, eu sempre faço o desafio para você compartilhar o conteúdo para pelo menos 10 pessoas. E como nós estamos com esse desafio, eu vou dobrar o desafio. Então você vai ter que compartilhar para 20. Porque muitas pessoas que nos acompanhavam, hoje elas estão assim, será que está tendo, não está tendo? Então, mais uma vez, mais do que nunca, você vai ser responsável por ampliar a multiplicação desse canal, tá joia? E já aproveita e deixa aqui nos comentários de onde você nos assiste, porque nós gostamos de ler os comentários e nós gostamos de mandar abraços especiais às pessoas que nos assistem. E aqui eu vou mandar já alguns abraços especiais. Primeiramente eu vou mandar um abraço para o seu Terezinho, de Planaltina de Goiás. O pastor Wesley nos disse que por muito tempo seu Terezinho foi diretor da Escola Sabatina, diz que gosta de nos acompanhar. Então, se você está nos assistindo, um forte abraço para você, seu Terezinho. Obrigado aí pela sua audiência. Vou mandar um abraço também para o Onildo Ferraz, da igreja também de Águas Claras. E olha o comentário dele, eu achei interessante, pastor Wesley. Ele diz assim, ó: sempre que posso, ouço a lição e mato a saudade do pastor Wesley Avelar. Muito bom. Então, um abraço. Obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco. Tá? Um abraço também para Sandra Francelino, que nos assiste de Araquari, Santa Catarina. E um abraço para o Edgar Domingos, que nos assiste de um pouco mais distante, de Moçambique. Então, um abraço, que bom que você está aqui conosco. E antes de começar, eu vou apresentar os pastores, apresentar a equipe que está aqui conosco. Aqui ao meu lado eu tenho o pastor Hugo, que agora é pastor auxiliar na Igreja Central de Brasília. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Ricardo. Boa noite. É um prazer estar de volta com vocês, gravando mais um trimestre aí, uma lição tão interessante, um assunto tão relevante. Muito bom. Ao lado do pastor Hugo, nós temos o nosso pastor, que é pastor aqui titular da Igreja Adventista do Lago Sul. Muito bom, pastor Wesley vai lá. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Ricardo, amigos, que privilégio, mais um trimestre. E é muito bom estarmos aqui para falar da palavra de Deus e, através da lição, compreender mais do que Ele tem para as nossas vidas. Muito bom. E ao lado do pastor Wesley, você já sabe, está aquela que manda aprender, que manda soltar lá em casa, minha esposa, Lívia Vilela. Seja bem-vinda, Lívia. Obrigada, boa noite, sejam bem-vindos todos. Muito bom, muito bom. Então agora, para a gente começar, antes da gente entrar na lição, claro, aquele momento de oração, de reflexão. Pastor Wesley, você pode fazer uma oração para nós? Claro, vamos orar? Querido Deus, obrigado. É um privilégio sempre estarmos na Tua presença e agora te pedimos, usa-nos ao estudarmos aqui juntos a lição e também abençoa cada um dos queridos que nos acompanham para que as lições aqui aprendidas possam ser trabalhadas e vivenciadas no dia a dia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Lição 3, agradando a Deus. E o verso para memorizar está em Sofonias 3,17, que diz: pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agrada de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Se ele alegrará em vocês, ele se alegrará de vocês com gritos de alegria. Muito bom, o verso realmente, quando a gente entende
o nosso coração se tranquiliza. E o início aqui da lição traz um exemplo assim muito interessante. Fala aqui sobre o filho, né? Muitas vezes, a gente que tem filho pequeno, eu tenho filhos pequenos, e me recordo assim, a recordação mais recente foi da minha filha Helena, ela pegando um papel e dobrando com todo carinho, com canetinha, fazendo um cartão e dizendo lá, papai te amo. Imagina a gente receber esse cartão e falar de jeito, filha, isso aqui não tem muito valor, é só um papel dobrado. Imagina o sentimento que nós causaríamos nessa criança, né? Da mesma maneira que o autor ele fala, né? Imagine, né, com o filho chegando, né, no presente, por exemplo, no Dia dos Pais, entregando um presente no Dia dos Pais e o pai falando, meu filho, esse dinheiro esse presente eu sei que você comprou com meu dinheiro, né? Então não precisa não, mas eu vou te amar da mesma maneira. Imagina como esse filho se sentiria, né? Como essa reação. Então quem olha assim para esse pai vai dizer, cara, que pai mais frio, mais seco, mais sem emoção, né? E no nosso Deus, ele é completamente diferente, né? Então a gente percebe que o nosso Deus, ele, por mais que nós sejamos imperfeitos, por mais que nós sejamos incapazes de oferecer algo à altura de Deus, Deus ele se alegra, especialmente, como diz aqui a lição, Deus se alegra principalmente porque nós somos obedientes a Cristo e é nisso que Deus encontra a alegria em nós. Então nós vamos falar muito disso, como é que nós podemos agradar a Deus. Será possível agradar a Deus? Fica aqui um questionamento que ao longo da lição nós vamos responder e já entrando aqui no domingo com o pastor Wesley, nós temos aqui, né, mais valiosos do que podemos imaginar. E aí eu gostei aqui do início da lição que diz aqui, não há ninguém que Deus não ame, nem mesmo o pior pecador ou o pior malfeitor. O Senhor valoriza cada pessoa mais do que podemos imaginar. Por isso, Deus se entristece com o pecado, pois nos ama e compreende o mal que o pecado nos causa. E aí, pastor Wesley, nós lemos aqui na lição Lucas 15, 11 a 32. E aí a pergunta é, o que essa parábola do filho pródigo revela sobre a compaixão e o amor de Deus? E que advertência ele nos dá que assim que o filho mais velho permanece na casa do pai? Ricardo, é muito bom perceber nas histórias bíblicas que, apesar de serem limitadas, né, e esse é um grande exercício, você imaginar, definir quem é Deus, a sua maneira de ver a humanidade, os seus atributos com uma linguagem tão pobre como a linguagem humana. Mas mesmo assim, é interessante notar que numa história tão conhecida como essa, né, a parábola do filho pródigo, perceber que Deus ele se alegra quando o pecador se arrepende. E a gente sabe, né, que é uma festa que ocorre tanto aqui na terra quanto lá no céu. E esse fato, né, dele fazer uma festa por aquele que se arrepende deve nos mostrar, deve ressaltar o quanto que nós somos importantes para Deus. E aqui não é um aspecto de, a gente é o centro do universo, né, para Ele. Não, não. O centro está justamente na pessoa de Deus e no amor que Ele tem por nós. Mas é gostoso perceber que Deus, tão diferente dos pais, né, nós pais aqui que somos humanos, Ele recebe de uma maneira muito interessante. A própria parábola vai nos mostrar isso quando então Jesus retrata um pai idoso correndo na direção de um filho, né? Algo que era incomum. E assim também é o amor de Deus, ele é incomum. E aqui, Ricardo, a gente tem um alerta duplo. O filho pródigo errou, ele torrou o dinheiro do pai, fez o que tinha tudo ali descrito, mas a maneira de Deus olhar é diferente. Inclusive ao ponto de perceber a volta desse filho e repreender o filho mais velho que ficou em casa, dizendo, olha, filho, você também está perdido. E essa é a tragédia desses dois filhos, né? Representando a humanidade. Tanto aquele que estava dentro dos cuidados do pai, vou usar a linguagem hoje, dentro da igreja, e o que saiu, estavam perdidos, né? A diferença
talvez, é que o filho pródigo, ele tem um momento que ele cai em si. A gente não percebe isso no caso do filho mais velho. Pelo menos a história não é concluída ali. Mas o fato é que os dois estavam perdidos e se os dois, ao se arrependerem, também a festa era garantida. Agora, aí entra um aspecto, né, pegando o tema geral da lição, que é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente olha para os outros filhos de Deus. Então, é comum, às vezes, mesmo entre nós cristãos, falar assim, não, bandido bom é bandido morto. A gente tem que ter cuidado, porque aquele bandido, ele é filho de alguém, é verdade, mas ele é filho do Deus Altíssimo. E como cristão, se eu estou realmente no lugar certo, eu preciso ter cuidado, porque a perspectiva de Deus é diferente da minha. Todos nós somos valiosos para o Senhor. Amém. E outro detalhe, né, pastor? Deus, ele enxerga o fim desde o princípio, né? Então, nós, na nossa natureza pecaminosa, na nossa visão limitada, é muito fácil a gente já julgar, falar, isso aqui não tem mais jeito. Mas Deus, porque Deus ele mantém uma tranquilidade, porque ele já enxerga, ele já sabe que para algumas pessoas é necessário passar por esse deserto, porque no final o que vale é a entrega a Deus, né? Então, independente da jornada de cada um, uns com maiores desafios, outros não, mas no final, quando você se entrega para Deus, isso é que vai alegrar realmente o coração de Deus, né, pastor? Certeza. E aí chegamos agora na segunda-feira, Lívia Vilela, está aqui, alegrando-se com júbilo. E diz aqui, por mais difícil que seja imaginar, Deus considera cada pessoa de valor incalculável. E é por isso que ele se alegra com a salvação de uma única pessoa. E eu te pergunto, Lívia, qual é a correlação entre Sofonias 3,17 e a parábola do filho pródigo? E mais, que tipo de amor também somos chamados a demonstrar de acordo com Efésios 5, versículos 25 a 28? À medida que eu fui amadurecendo na fé, né, o batismo veio me emocionando cada vez mais. Hoje eu não consigo assistir, pastor Wesley, um batismo sem chorar. Eu choro emocionada porque é uma alegria ver alguém se entregar para Deus. E não importa qual seja a história, às vezes tem pessoas que se afastaram da fé e estão voltando, às vezes são crianças ali, né, chegando ali na idade de 9, 10 anos e já pedem um batismo e já querem se comprometer a viver uma vida com Jesus. Tem pessoas que só conheceram Jesus mais lá na frente, com 30 anos, 40 anos, 50 anos. Mas a alegria de se entregar é a mesma. E aqui o verso de Sofonias, que é o nosso verso áureo, ele fala dessa alegria que Deus tem em estar no meio do seu povo, né? Essa alegria incomparável. E aí aqui vai se, né, sobre a parábola do filho pródigo, nós podemos pensar no seguinte: o pai sempre espera os filhos. Teve um filho que nunca saiu, mas não conhecia o pai, não estava verdadeiramente com o pai. E teve um filho que foi embora, foi para longe, mas resolveu voltar. E a espera daquele pai e a alegria daquele pai de ver o seu filho voltar foi imensa. E é dessa alegria que Deus fala. E lá na frente, quando a gente pensa no tipo de amor que devemos demonstrar, aqui no verso de Efésios 5, 25, 28, fala do amor que Cristo tem pela igreja. E ele compara ao amor que os maridos devem ter pela esposa. Um amor realmente dedicado, um amor de sacrifício. Pastor Wesley, pastor Hugo estão aqui, sabem que a igreja nem sempre é fácil, né, pastor? As ovelhas nem sempre são fáceis e dá trabalho, e tem todo tipo de gente com várias opiniões e vários gostos. E às vezes é difícil, e às vezes um cai em pecado e a gente tem que estar ali ajudando e acolhendo. E é esse tipo de amor que Deus espera também que nós tenhamos. Porque a cada situação da nossa vida, seja na alegria ou seja na tristeza, se nós estivermos ligados a Deus, nós vamos ter esse tipo de amor. Um amor que tem paciência, um amor que espera, um amor que se prontifica a ajudar, né? Um amor que se prontifica mesmo a acolher, que é o amor que Deus tem por nós. Esse realmente é o nosso grande desafio, grande aprendizado, né? Realmente buscar, mesmo na nossa natureza,
refletir na mesma intensidade esse amor de Deus. Nós teremos essa vida toda e a eternidade toda para poder aprender a amar e mesmo assim não chegaremos nesse amor inalcançável que é o amor de Deus. E agora chegamos na terça-feira, Pastor Hugo, nós temos aqui a lição e eu vou fazer a pergunta para você aí, internauta. Podemos agradar a Deus? O que você acha, caro irmão? Podemos agradar a Deus? E a lição agora na terça-feira começa aqui justamente dizendo como é possível que o soberano do universo encontre prazer em seres humanos que são apenas bolhas efêmeras de protoplasmas habitando em um planeta tão pequeno e no universo tão vasto. Realmente ele trouxe aqui um pensamento aqui diferente, né? E como podem os seres humanos ser tão valiosos para Deus, que é o Todo-Poderoso e não precisa de nada? Então essas questões que vamos analisar sobre dois aspectos. Como Deus poderia ser agradado e como os seres humanos podem agradá-lo, especialmente diante da nossa natureza pecaminosa. E aí nós lemos aqui na lição Isaías 43:4, nós lemos Salmos 149:4, Provérbios 15, versículo 8 e versículo 9, e eu pergunto aqui, pastor Hugo, o que esses versos nos dizem sobre o prazer de Deus em seu povo? Ricardo, a forma de nós darmos prazer ou alegrar o Senhor, ela consiste basicamente em dois pilares. O primeiro pilar tem que ver com as nossas atitudes. É claro que um pai, ele fica muito contente quando o seu filho toma as decisões corretas, as decisões que ele preparou para o filho tomar. Durante a infância e juventude, nós treinamos, educamos os nossos filhos para que eles saibam distinguir o que é certo do errado. E quando eles estão diante de uma decisão importante na vida, e eles tomam a decisão certa, nós nos sentimos bem, olha, valeu a pena, né? Deu certo aí o trabalho que a gente fez. Com Deus não é diferente. Ele deixa a palavra dele para nos educar, tanto fisicamente neste mundo, mas principalmente espiritualmente, nos preparando para a terra prometida, a Canaã celestial. Então, a primeira forma de nós agradarmos a Deus é através do testemunho, é das nossas atitudes. E a segunda é nós fazermos isso com alegria e não com pesar no coração. Verdade. Esses versículos, eles trazem esse contexto. Olha, eu amo o que dá com alegria. E não estamos falando de dízimo, de oferta. É dar o seu tempo, é dar o seu talento, é dar a sua disposição, é dar mais de você e exigir menos dos outros. Isso já é falado constantemente, mas o reino de Deus tem uma lógica invertida, né? Verdade. Uma lógica invertida. Então, quando nós queremos as coisas para nós, Deus diz, olha, não, reparta, divida com o teu irmão, dê ao teu irmão que não tem nada. Você está querendo acumular mais para você? Não, pega o que você tem e divide com os outros. Então, a forma de agradarmos a Deus é essa, é sendo testemunhas, vivendo o que nós pregamos, ouvimos, e todos os sábados, domingos e quartas nós estamos na igreja fazendo isso. E o culto, na verdade, começa quando nós saímos da igreja. É aí que começa o nosso culto, né? É a forma de nós vivermos. E fazermos tudo para Deus, não com pesar, mas com alegria. Assim nós estaremos agradando ao Senhor. Amém. Muito bom. E aí, já tirou alguma lição, algum aprendizado? Deixa aqui nos comentários o que para você foi relevante. E recentemente eu achei interessante um pensamento que trouxe aqui, que existem 3 tipos de cristãos. Primeiro é a pessoa que é religiosa, segundo tem aquele que ele é espiritual e terceiro tem aquela pessoa que é liberal, né, que é o mais progressista. Eu achei interessante, por exemplo, acontece uma situação na igreja, o religioso ele vai chegar e vai falar de não, tem que disciplinar, já aponta o dedo para apontar o erro. O liberal fala, não, isso não tem nada a ver não, veja bem. Já o espiritual ele chega e fala desse jeito, nós conversamos com essa pessoa, nós demos a oportunidade dela entender com mais profundidade. Então, realmente, o espiritual ele está mais concentrado em olhar para si, olhar para suas fragilidades, olhar com o outro com compaixão, com esse amor de Deus,
livre de julgamento e também livre dessa história de que tudo pode. Então, que sejamos espirituais. E aí chegamos agora, pastor Wesley, na quarta-feira, pedras vivas, e diz aqui, de que maneira nós, seres pecadores e decaídos, podemos agradar um Deus santo? Então, pastor, eu te pergunto, como podemos ser aceitos por Deus, de acordo com Romanos 1, versículos 1, Romanos 1, versículo 1 e Romanos 5, versículo 8 e mais? Como, né, o que esses textos de 1 Pedro 2, 4, 6 e Hebreus 11, 6 nos dizem sobre como podemos agradar a Deus? Ricardo, aqui temos um outro ponto interessante. De novo, essa linguagem humana ela acaba limitando muito da verdadeira compreensão. A gente evitando aqui os extremos, né? De acharmos que não somos nada, a gente é o pozinho e tudo, e às vezes a gente usa disso assim, até meio que acaba sendo uma humildade meio falsa, né? Não, eu não sou nada. Não, realmente, nós não somos nada comparado com tudo aquilo que o Senhor é. Ele é muito maior, ele não precisa ser agradado por nós. Não existe nada que a gente possa fazer que transforme Deus em um ser melhor do que ele já é. Mas na linguagem humana, e aí você começou a lição fazendo a referência, né, a filhos, o que acontece é isso, de que quantas vezes a gente, para tentar atingir a linguagem da criança, a gente também rebaixa muito das coisas que nós conhecemos, a nossa sabedoria e o conhecimento, para que haja essa comunicação. E Deus ele fez isso também. Então, assim, nós não somos nada comparado a esse Deus maravilhoso, mas Ele, na sua infinita grandeza, Ele nos criou, nós somos seus filhos amados e Ele quer o melhor para a gente. E só existe, então, uma forma da gente agradar a Deus. E a Bíblia é tão clara em dizer, né, que lá em Hebreus 11, versículo 6, diz o seguinte, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, não, mas e os elementos anteriores aí da lição? É interessante porque quando a gente tem a fé naquilo que ele diz que é para a gente ter fé, nos méritos de Cristo, né, no que ele fez por nós, no que ele se propõe a fazer, e aí vai acontecer justamente isso, né, pastor Hugo, de eu vou querer uma vida diferente. Sim. Ainda que a gente chegue com um desenho todo mal feito, mas a gente está entregando esse desenho por conta dos méritos de Cristo Jesus. Aí ele olha e fala assim, não, eu vi o máximo que você podia fazer era isso, você se esforçou, mas olha, no fundo, ele nos aceita por conta de quem é Cristo. Né? E isso assim, mas não diminui, não tem questão de diminuir, a gente já é o pó, mas olha que bacana, nós somos colocados em um nível por conta de quem Jesus é. Então, como é que nós podemos ser aceitos por Deus? E aí é uma pergunta extremamente importante, é estando em Jesus Cristo e andando no Espírito Santo. É isso que ele pede da gente, é por meio de Cristo que nós somos aceitos por Deus. De novo, pode ser, tem pessoas, mas como assim? É desse jeito, ele fez assim, e que bacana, eu fico feliz por saber que Deus me aceita. Bom, tem duas opções, ser rejeitado ou ser aceito. E ser aceito só tem por esse caminho, pela pessoa de Cristo Jesus. Essa é a forma que ele nos deixou. Agora, eu fico ainda mais feliz porque se depender de mim, para poder chegar a Deus e agradá-lo no mínimo do mínimo, eu não vou conseguir. Então, que bom saber que tem um Deus que me aceita não por quem eu sou, mas por quem Ele é e pelo que Cristo Jesus, que também é Deus, pelo que Ele fez. Isso já me dá tranquilidade. Eu não preciso viver uma vida atribulada assim, não, eu tenho que agradar a Deus hoje porque eu tenho que ser perfeito. Não. A perfeição é um encontro na pessoa de Cristo, mas aí exige-se isso, de que eu ande no Espírito, de que eu busque andar, né, estando ali com Jesus Cristo e entender que mesmo quando nós éramos ainda pecadores, destinados à morte, Ele nos amou. Então, isso não é para facilitar o processo de a gente falar assim, posso fazer qualquer coisa que Ele me aceita. Não. Olha que fantástico. Tira o peso da gente, de ter que mostrar uma coisa que a gente nunca vai conseguir ser, e está garantido.
O nosso esforço é manter um relacionamento vivo com Jesus. Puxa, é isso que Ele pede da gente. Amém. Você vê, né? Como o pastor falou, né? Nós somos pó, mas quando aceitamos Jesus, Ele tira o pó e nos transforma em nova criatura e fala, a partir de agora, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo de propriedade exclusiva de Deus, mas pelo poder dEle e não por nós. Então a gente tem que ter sempre essa consciência e aceitar e se alegrar com essa nova identidade que Jesus Cristo, que Deus dá para mim e para você. Chegando agora na quinta-feira, nós temos aqui um alvo digno, Lívia Vilela, e é interessante que, como resultado da misericórdia de Deus e da mediação de Cristo, o Senhor tem prazer, até mesmo nas menores manifestações de resposta ao seu amor. Por meio do único que merece o nosso amor e é perfeitamente justo, somos considerados justos e incluídos entre os amados de Deus, que viverão com Ele e em amor pela eternidade. Essa realmente é a esperança da redenção, que inclui a obra que Cristo realizou por nós no céu. E aí vamos aqui, podemos aqui indagar. Será que isso se aplica a mim? De repente você deve estar perguntando, né? Pequei tanto, será que isso se aplica a mim? Eu também sou incluído nisso? E se eu não for bom o suficiente, ou se eu não tiver fé suficiente? Vamos entender essa ideia aqui, né? Então, Lívia, eu te pergunto, qual é o conceito de Marcos 9, 17 a 29 e como Jesus reagiu nesta situação específica aí de Marcos 9, 17 a 19? Quanta fé que é necessária? Nessa situação aqui de Marcos 9, nós temos um pai que chega pedindo por seu filho, que estava doente. E ele vacila, e ele, em um dado momento, ele fala para Jesus, me ajuda na minha falta de fé. E aí, o que é um milagre? Na ordem de Deus, nas leis, a gente chama, né, as leis de Deus, você fez, vai acontecer. E é assim. O milagre é a quebra disso. É algo que, teoricamente, não deveria acontecer, não estava previsto acontecer, não era o normal acontecer, não era o esperado acontecer, mas Deus age e aquilo que era um resultado esperado A, Deus transforma num resultado B. E aí, quando esse pai confessa a sua falta de fé, Jesus não manda ele de volta, né? Jesus aceita mesmo aquela declaração de que eu não tenho fé, mas me ajuda a ter fé. Ele queria que o filho dele ficasse bom, mas algo nele ainda não acreditava 100% que Jesus poderia curar o filho dele. E ele, de uma maneira muito humilde, pede, me ajuda na minha falta de fé. E mesmo assim, Jesus não rejeitou. Jesus acolheu aquele pai e fez um milagre, fortalecendo talvez a fé dele para um próximo problema, para uma próxima situação. E tem uma música da Riane Junqueira que ela pergunta justamente isso. Eu só tenho marcas e feridas para oferecer para Deus. O que eu dou para Deus? Nós somos pó, como o pastor falou um pouco antes. O que eu ofereço para Deus? O que em mim tem valor para Deus? Realmente só o meu caráter, só aquilo que eu sou. O amor que eu tenho pelas pessoas e o amor que eu tenho por Ele. É isso que vale para Deus, porque o resto, nada mais a gente tem a oferecer. E a fé, ela já é um milagre. Você acreditar que algo que não é natural pode acontecer na sua vida, já é um milagre. Amém. Muito bom. Pastor Hugo, agora para a gente fechar essa lição, dê as suas considerações finais para a gente fechar o contexto. De tudo o que foi dito aqui, em suma, de maneira breve, pastor Wesley e você no início da introdução explanou o tamanho e a magnitude do universo, e se isso tudo que o ser humano conhece e é em parte é grandioso, imagine o tamanho de Deus. Contudo, Ricardo, pastor Wesley, Lívia e os irmãos que nos assistem aqui, tudo isso foi feito por causa de nós. As estrelas foi para o homem, o sol para o homem, a lua, tudo é muito grandioso, é incompreensível, mas foi para você.
Isso denota o valor que você tem para Cristo. É como se você fosse comprar um presente para sua esposa e você comprasse o presente, pedisse para embrulhar, para fazer... A essência não é o sapato que está dentro da caixa, é a sua atitude em se lembrar de uma data especial e pedir para fazer um negócio, comprar uma flor, botar junto e entregar. Então, de tudo que Deus criou, o mais importante somos nós. E segundo, Ele quer que nós nos aproximemos tanto dEle que os nossos pensamentos aqui, ó, os nossos pensamentos e os nossos propósitos estejam moldados de acordo com os dele, e aí nós agiremos igual a Cristo. Assim, mediante comunhão com Deus, o pecado se tornará abominável para nós. Nós teremos repulsa do mal. Deus fez tudo para nós e Ele quer que nós nos assemelhemos a Ele. Muito bom, profundo, né? Muito bom. E eu gosto muito de uma passagem que diz, na verdade, um pensamento. Uma vez eu estava conversando com umas pessoas e ela chegou para mim e falou assim, mas Deus quer que a gente seja feliz, mas dentro de um contexto que não tinha a ver. Eu falei, olha, mas antes da felicidade, Deus quer que sejamos obedientes. E na obediência a Deus encontremos felicidade. Porque o que o mundo oferece de felicidade vai te levar, muito provavelmente te levará para um caminho de morte. Agora, em obediência a Deus, encontrando felicidade, o risco que você corre é de passar a eternidade junto ao Pai. Amém. Risco bom, né? Amém. Então, para a gente fechar, Lívia Vilela, pode fazer uma oração? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estudar essas preciosas lições. Que o Senhor continue a nos abençoar, nos guardar e nos proteger de todo mal. É o que nós te pedimos, por Jesus. Amém. 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 Muito bom. Mais uma vez, obrigado aí pela sua audiência. Se você está aqui até agora, já sabe, tem que deixar o seu like e compartilha, não para 10, hein? Para 20, para que esse canal realmente venha subir de novo e essa mensagem chegar a cada vez mais pessoas. Muitíssimo obrigado e até o próximo programa.